Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui no dia 27 de novembro de 2022. Mais uma vez, a gente nesse canal que Jesus, a espiritualidade maior, nos permitiu fazer, nos inspira e nos acompanha. Mas, sobretudo, que com você que nos acompanha também, multiplica, curte, que nos fortalece. Um especial carinho também a todos os nossos irmãos de estudo, do Grupo Cristão Espírita Saraí e do Centro Espírita Maria Vaz, que temos feito aí alguns estudos sobre exatamente o buscando da ciência espírita. Então, como a gente sempre faz, vamos à nossa lição do livro A Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que caiu hoje é interessante, porque é a lição logo em seguida da lição passada. Mas, assim, para vocês terem ideia, eu abro aleatoriamente o livro, uma mentalização, e cai a lição. E essa lição caiu uma seguinte, não sei como. A lição é 112. Como Lázaro. E diz: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João, capítulo 11, versículo 24. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Maravilhoso trecho inicial de abertura. Não tem palavra mais sintética, mais objetiva, mais positiva para explicar a reencarnação do que essa. Recomeçar. E não existe melhor passagem para explicar também a reencarnação do que essa passagem como Lázaro, em que, embora esse é um fenômeno que Jesus, a gente vai explicar ele um pouco mais à frente, conversar não, porque todos já conhecem, mas quem sabe alguns amigos da série de espíritos que estão chegando não conhecem. Mas o principal ponto, objeto desse estudo aqui que Emmanuel traz, é justamente essa maravilhosa característica do verbo recomeçar. Ou seja, colocando aí, justamente, nas palavras de Jesus, desligar e deixar-o ir, tirar as faixas. O que são essas faixas? São as faixas do nosso pretérito, que ao recomeçarmos e num novo revestimento carnal, a gente deixa para trás o quê? Aquela carne perniciosa, dos nossos erros, ou onde nós paramos e precisamos avançar. Maravilhoso, maravilhosa. E é com essa lição que eu agradeço nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, e convido a todos os irmãos ao despertar da mente para que possam, conosco, com a espiritualidade maior, evocar os princípios básicos da ciência espírita, para que possam tocar profundamente em seus corações, com o objetivo de fazer a transformação íntima de cada qual, a cada qual está destinado a realizar. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, por mais um episódio, e que possamos todos vibrar sempre positivamente para o estabelecimento da paz espiritual aqui e agora, no nosso planeta e no nosso Brasil. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos estudar hoje, na verdade, complemento da lição do episódio 2.
E é super importante para quê? Para que a gente possa deixar claro, né, o que a gente estudou nos nossos campos, né, e passarmos então para o novo episódio. O que a gente quer hoje, né? A gente quer exatamente fazer um resumo do método de Allan Kardec. Para quê? Para entender a expressão evolutiva do pensamento e do trabalho de Allan Kardec. Ou seja, para a gente ter consciência, né? Além de explicar os passos que a gente falou, né, no episódio 2, considerando que sempre é bom lembrar, né, que no episódio 1 a gente falou um pouco do ambiente que nasceu o Espiritismo, falou quem foi Allan Kardec. No episódio 2, né, nós falamos o que é uma ciência, como Kardec, né, ele fez, né, a sistematização da doutrina espírita com base numa explicação do método, e é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai melhorar o entendimento do nosso método dos campos, né, que a gente mostrou para vocês. Né, o método do campo dos fenômenos, campo do conhecimento e o campo da existência. Vamos também reconhecer aspectos simples e cotidianos do método dos campos. Ou seja, vamos ver como é que a gente aplica isso na prática, né? Para a gente ficar bem entendido isso, porque é muito importante que você, meu irmão espírita, você, seja qual for o grau, e eu vou considerar aqui uma questão muito importante, né? Ao longo da minha trajetória, a gente está sempre estudando e aprendizado, mas eu não vejo hoje melhor forma de explicar, né, o que é ciência, o que é pesquisa, do que o método desses campos, né, que a gente explica o campo dos fenômenos, o campo do conhecimento e o campo da existência, tudo num gráfico só. Eu realmente nunca vi. Mas você, irmão, pode explicar de outra forma, pode, a partir dele, também buscar uma forma de explicar, né? Graficamente, assim, didaticamente, que nós tentamos aqui, e vamos fazer aqui uma melhoria. Agora, vamos reconhecer também, o método, né? Fazendo um breve estudo sobre o instante da morte, o que a ciência dos homens luta para compreender, e vamos buscar essa compreensão à luz do método dos campos, e com base na missão do céu e o inferno. Tá bom? Então, para a gente fixar bem, né, o que é ciência, vamos só lembrar aqui, né? Ciência é uma forma de compreensão do mundo natural e dos seus fenômenos. Pronto. Essa forma. Só que a ciência precisa de quê? Precisa primeiro observar os fatos, fazer um estudo investigativo. A gente precisa de um modelo de representação desses fenômenos, do fenômeno que ela está investigando, né? Considerando aqui, para a gente não esquecer, que a gente vai falar mais um pouquinho logo na frente, que o objeto do espiritismo, de estudo do espiritismo, é o quê? É o princípio espiritual. Era preciso ser verificado pela administração de experimentos, né? A gente viu aí como é que foi o experimento de Kardec. A gente precisa, na verdade, para fazer uma ciência, ter uma universalização de opiniões convergentes, e o final, né, que isso é muito importante para a obra, né, o trabalho do Kardec, ser capaz de expandir o conhecimento humano. Guarda bem isso, tá bom, irmão? Ser capaz de expandir o conhecimento humano. Então, localizando a compreensão de Kardec, a gente finalizou o episódio 2 com essa conclusão. Mas é importante a gente trazer novamente para fixar bem isso, né? Como Kardec compreendia já o Espiritismo na sua acepção científica. Então, diz ele, o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, essas palavras aí estão na Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Maravilhoso isso, né? Só para a gente revisitar a compreensão de Allan Kardec
como ele já pôde fazer isso. Por quê? Porque ele, como a gente mostrou no capítulo 1, tá certo? No episódio 1 com Alain e da morada, ele era um homem da ciência. Ele é um homem que compreendeu aí estudos sobre a gramática na França, foi ele que fez, né? Estudos sobre a aritmética. Ele é um pedagogo formado no Instituto Pestalozzi. Então, ele tinha uma compreensão de ciência. Além, é claro, de pertencer à Academia de Ciências da França. Então, o que a gente viu, né? Vemos aqui então o campo dos fenômenos, o campo do conhecimento e o campo da existência, e só a educação sendo capaz de reproduzir todo esse conhecimento. E aí vemos a ciência em vermelho sendo aí, né, capaz de explicar os fenômenos, e a ciência espírita a única capaz de ampliar o conhecimento da ciência do homem. Tá bom, querido irmão?